Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje vamos comparar um iPad e um notebook, né? O iPad pode substituir um notebook aí para quem faz faculdade, mestrado, técnico e afins? Por muitos anos eu tive notebook e iPad, porém o meu iPad era muito antigo. Então eu não tinha o costume de usar com uma certa frequência, porque ele já não me atendia às funções, assim, de um modo geral, ele era um pouco lento, já não baixava mais aplicativos, então eu fiquei por muito tempo usando praticamente só um notebook. E eu tenho, né, pra quem não sabe, tem vários vídeos aqui falando sobre um notebook da Apple. Esse é um MacBook Air de 2016. Então ele é um pouco antigo já, né? Tem aí uns 6, 7 anos comigo, porém ainda me serve muito. E aí a pergunta que muitos me fazem é: será que eu posso ter só um iPad? E hoje eu vim te responder isso aqui. Porque assim, querendo ou não, eles têm funções muito parecidas. Conseguem fazer coisas muito parecidas. Porém, o que um faz o outro não faz. E vice-versa. Vou te explicar. O notebook, por exemplo, você consegue, né, colocar pacote Office. Então, Word, Excel, PowerPoint, etc. No iPad você também consegue. Então, até então, tudo certo. O notebook tem um teclado. O iPad você pode comprar, né, esse teclado à parte, se você quiser um teclado físico. Então, até aí tudo bem. Porém, né, o iPad você consegue, dependendo de como for, ter mais uma autonomia de escrita, à mão e etc. Que é o meu caso. Só que no notebook, né, você pode aí baixar alguns programas que no iPad você não pode. Hoje em dia a gente já tem alguns programas, né? Alguns programas que a gente usa na engenharia, AutoCAD, afins, até tem alguns no iPad. Mas às vezes não vai ter o que você vai usar. Eu, na época, se eu não me engano, usei o DraftSight. E não tinha para iPad na época. Meu iPad era antigo, mas não tinha. Hoje já não sei porque não uso mais, então não cheguei a pesquisar. Então, caso de que alguns programas que tem para um não tem para outros, né? Que no caso do iPad é aplicativo. Assim, uma grande infinidade tem, mas não são todos que tem. Então aí começa o problema. Porque para quem fez faculdade, né, engenharias aí de um modo geral, às vezes a gente precisa de um programa desse, ou a gente precisa de um programa para programação, um programa, enfim, para fazer a planta, né? No nosso caso a gente tem aí um simulador de planta, né? Então, acaba que em alguns momentos você vai ter essa dificuldade aí. Porém, eu sempre tive acesso ao computador da faculdade. Então, o meu computador, por ser Mac, já não rodava algumas coisas. Então, quando não rodava no meu computador, eu recorria ao computador da faculdade e sempre foi bem tranquilo. Só que algumas disciplinas, pra gente estudar, a gente precisa praticar, né? Por exemplo, programação. Você precisa praticar. Então, se você não pratica, fica mais complexo. E às vezes você tem dever de casa, né? Dever de casa, enfim. E aí, se você vai fazer na faculdade, que é o super possível, você tem que separar um horário para estar ali, certo? Se você tem um computador com programa, você pode fazer na sua casa, você pode fazer em qualquer lugar. E aí, se você depende da faculdade, você fica mais restrito. Mas não é impossível. Então, assim, um iPad não substitui um computador, certo? Porém, o computador não faz as mesmas funções do iPad. Então, se eu fosse você para escolher, escolheria um computador. Agora, se você puder ter os dois, quiser e tiver uma utilidade para os dois como eu tenho, tá tudo bem também. Assim, né, um outro curso, esse é um estudante de medicina. Cara, é bem de boa, acredito eu, né, não tenho essa experiência. Não acho que você tenha que baixar programas e programas como na engenharia, sabe? E, inclusive, na engenharia a gente baixa uns programas bem pesados. Então, eu aconselho a você pesquisar aí um computador, né, que rode esses programas mais pesados. Não precisa ser o computador, mas também se você comprar um mais baratinho, tipo aquele Samsung mais baratinho, talvez não rode o que você precisa. Baseado em fatos reais, tem uma pessoa que eu sigo no Instagram, que tem aquele Samsung da moda, acho que é Samsung Flash, sei lá. Um computador da Samsung da moda, que tem rosa, acho que tem azul, branco, cinza, sei lá. Todo mundo tem, aí muita gente tem. A pessoa precisou comprar outro computador, porque aquele não rodava os programas de engenharia, né? E a pessoa faz engenharia civil. Engenharia civil é muito mais punk de programas, assim. Então tem que colocar isso na balança antes de comprar, tá? Fica ligado, principalmente se você for aí
um calouro, chegou agora, não sabe o que tá fazendo na sua vida, pega essas informações, dá uma pesquisada na internet, vê um bom notebook para engenharia, né? Um bom custo-benefício, não precisa ser o notebook, mas também o pior, como eu falei, não vai dar certo, tá? E aí você vê direitinho pra você investir numa coisa que vai ser útil. Porque imagina só, se você compra um notebook, aí depois, não funciona. Aí você vai jogar dinheiro fora, né? Que não é o nosso caso. Eu comprei um MacBook sabendo das consequências, sabendo que alguns programas não rodariam, porque eu queria um notebook leve, e um MacBook é muito leve, e eu tinha um Dell na época muito pesado. Então a gente tem que colocar também na balança o peso do notebook, porque se você for carregar ele pra faculdade, tem gente que não usa caderno, que usa notebook, faz as anotações do computador. Então você tem que colocar isso na balança, principalmente se você for transportar. Como eu queria um computador pra faculdade, não que eu transportasse muito, mas hora ou outra eu tinha que estar com ele, e se eu botasse na mochila, né, computador, caderno, estojo, pasta, enfim, haja coluna. Então eu optava por, né, levar ele só quando necessário, porém ele era bem leve, então não fazia tanto impacto. Porém, no início que eu tinha um Dell, nossa, um Dell maravilhoso, porém muito pesado, muito pesado. Aí a gente tem que colocar também isso na balança, né? Antes de comprar um computador, mas volto a falar, o computador não substitui o tablet. Assim como o tablet não substitui o computador. Porém, o computador tem muito mais funções pra galera aí de faculdade. Inclusive, eu prefiro fazer trabalho em computador. Então, meu TCC eu fiz no computador, a apresentação do TCC, tudo que tem que mexer em PowerPoint no computador, Excel no computador, prefiro, tá? Prefiro. Dá pra fazer no tablet, não vai ficar tão ruim, mas eu prefiro mexer com esse negócio de ABNT no tablet. Sei não, galera, sei não. Mas deve dar certo, mas é que eu não uso. Aí você me pergunta, mas Ju, qual computador você indica? Gente, eu não vou indicar aqui pra vocês, porque eu não sou a melhor pessoa do mundo pra isso, mas volto a falar, procura na internet um computador que vai atender suas expectativas e que tem um bom custo-benefício pra você, né? Porque às vezes você não tem dinheiro pra comprar o melhor, né? Às vezes o melhor também nem é tudo que você precisa, né? Às vezes você nem sabe mexer em tudo, então você vai procurar ali um simples que te atenda. Eu, na época, escolhi o MacBook. É caro, é muito caro, porém eu comprei numa viagem pra fora do país e saiu no preço de um Dell. Então, eu tinha um Dell, né? Pra mim, ficou elas por elas. Vendi o Dell e comprei esse. Mas, sempre botando na balança preço, peso, tá? Processador, todo aquele negócio que tem lá dentro, pra ver se vai servir pra você, pra sua graduação, enfim, pra sua vida, porque você precisa, né? É isso. Resumindo, não troque um computador pelo tablet, beleza? Compre um tablet só se você precisar. Tem vários vídeos aqui falando sobre o meu tablet, que é um iPad, nona geração. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha aqui no canal, nos vídeos, pra saber mais sobre, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, enfim, me ajude aí a chegar a mais pessoas. Beijo, gente! Fui!